Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize. Chineses devem continuar comprando grandes volumes de grãos de países onde houver soja. Colheita do milho brasileiro está lento. Pois é, ela está lenta, a colheita, né? Melhor dizendo. E o produto, o pouco que aparece, está sendo vendido. A colheita mineira do feijão também está no início. Pouca oferta do carioca e preços estáveis. Produtores devem segurar a safra para elevar o preço. Carnes, com muitos boatos circulando, e o principal fator da queda do valor é o ajuste da demanda de início de ano. O mapa ele proibiu antimicrobianos em ração para animais. Também teremos notícias do Brasil na Índia e as cotações. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize. A semeadura da soja nos 5,9 milhões de hectares do Rio Grande do Sul finalmente foi concluída, como afirma a Emater a Emater do Rio Grande do Sul. Em todas as regiões acompanhadas pela entidade, há relatos de perda de produtividade, plantas com desenvolvimento aquém do normal e algumas até replantio. Do total das lavouras implantadas, 48% se encontram na fase de desenvolvimento vegetativo, 39% em floração, 13% na fase de enchimento de grãos. Segundo nosso colaborador, consultor Vlamir Brandalize, os chineses devem continuar comprando grandes volumes de grãos de países onde sejam mais atrativos. E como a oferta é menor, eles devem comprar onde houver soja. Olá, amigo produtor, aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor e começamos o comentário de hoje com a situação do mercado internacional. Nessa semana segue lá em Davos, na Suíça, a velha reunião anual entre os líderes mundiais, e o ponto importante da semana veio com declaração aí do representante chinês, do governo chinês, apontando que a China vai continuar comprando grandes volumes de grãos, principalmente da soja, e no caso da soja vai continuar comprando em locais que sejam interessantes e atrativos para bons negócios para os chineses. Então, como ainda segue com a taxa de 25% para a importação de soja pelos chineses da soja americana, continua sendo atrativo comprar no Brasil. Então, somente os negócios com empresas chinesas que sejam realizados sem a taxa de importação, que tenham cota de livre importação sem taxa, que poderiam ser vantajosos comprar nos Estados Unidos. No momento, continua sendo atrativo comprar no Brasil. Isso acabou refletindo no mercado de Chicago, aí, que não gostou aí da declaração do representante chinês, aí, com isso pressionando as cotações da soja novamente para patamares aí de suporte na faixa de $9 aí nas posições curtas e agora voltando a ter os patamares de 9,5 aí nos níveis de alta aí das cotações médias e longas. Mas o mercado, temos que levar em consideração, está no feriadão chinês, então não tem negócios. A China comemora a entrada do ano novo chinês nesse dia 25 de janeiro e aí somente a partir da próxima semana em diante que os negócios comecem a fluir. E aí nós esperamos que o mercado comece a andar um pouco melhor, porque os chineses terão que comprar nos Estados Unidos, não tem milagre, não existe só a soja sobrando no mercado mundial. O consumo mundial deve ser perto de 20 milhões de toneladas a mais que a produção desse ano, e com isso os chineses terão que se abastecer nos Estados Unidos também. Não há como buscar somente produto na América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai, que também tem dificuldade para vender para a China, né? Mas aos poucos os negócios devem começar a fluir aí nas próximas safras. A questão principal é que o mercado não tem muita notícia e os barulhos que aparecem estão sendo negativos nessa semana, mas esse é passageiro. Estamos num ano de fundamentos positivos, oferta e demanda apertada, queda dos estoques. Só para lembrar, a safra americana no ano passado tinha um estoque de passagem de quase 25 milhões de toneladas e esse ano aí vai cair para 12,5 segundo o USDA, e provavelmente com novas compras chinesas vai cair a menos de 10 milhões de toneladas aí no final de agosto próximo. Então o mercado é de fundamento positivo, não tem o porquê de estar despencando só em cima de boatos aí. São boatos
boatos. O fato é que a demanda segue, as exportações estão seguindo do Brasil e o quadro em si é de uma safra menor que a demanda. Então essa é a situação. No momento, os indicativos na faixa de 87, 88, 89 nos portos e poucos vendedores. Então não tem pressão de venda, não tem por que o mercado despencar, né? E a colheita ainda na fase inicial, com Mato Grosso na frente, e daí na sequência vem Paraná, vem Mato Grosso do Sul, que são praticamente Centro-Oeste e Paraná colhendo neste momento a safra brasileira. Então, o que nós temos de indicativos é que no Brasil menos de 3% da safra está colhida. Mato Grosso está na frente aí com 7,5% colhidos, com 2,5 milhões de toneladas já colhidas no Mato Grosso. Paraná com menos de 4% colhido, com 700 mil toneladas. Mato Grosso do Sul com uns 300 mil toneladas colhidas e primeiras lavouras em colheita em Goiás aí com uns 200, 300 mil toneladas também. Esse é o quadro da colheita do momento e algumas lavouras de São Paulo também em colheita e pontos isolados. Nos últimos dias aí as chuvas normalizaram, a condição de clima está favorável à safra e caminhamos aí para 122, 123 milhões de toneladas, que continua sendo a projeção do momento. Esse é o quadro da nossa amiga soja. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É bom ou não é, só? Milho está custando 28,3% mais em 2020 na comparação anual. A boa demanda doméstica, o dólar em patamar elevado e também as incertezas com relação à produção 19 e 20 dão sustentação às cotações do cereal, mesmo com os recuos nos embarques este mês. De acordo com a Scott Consultoria, até a terceira semana de janeiro deste ano, o Brasil exportou diariamente, em média, 113,1 mil toneladas de milho em grão, segundo a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX. Apesar, do ritmo melhor em relação ao começo deste ano, 96 mil toneladas por dia na primeira e na segunda semana, o volume acumulado até então diminuiu 45,6% frente à média dezembro 19 e foi 35,6% menor que o registrado em janeiro do ano passado. Sexta-feira, dia 24, chegou ao final então com os preços internacionais do milho futuro mais baixos lá em Chicago. As principais cotações registraram perdas entre 5 e 6,5 pontos ao longo do dia. O vencimento março 20 foi cotado a $3,87, com desvalorização de 6,5 pontos. O maio valeu $3,92, com queda de 5,75 pontos. O julho, negociado a $3,97 e com baixa de 5,5 pontos. E também o mês de setembro, o setembro 20, teve valor de $3,95, perda de 5 pontos. Esses índices representaram quedas com relação ao fechamento da última quinta-feira de 1,53% para março, 1,21% para maio, 1,49% para julho e 1,25% para setembro. De acordo com Vlamir Brandalize, o milho brasileiro segue com colheita lenta. No mercado, o pouco que aparece está sendo vendido. O plantio da safrinha ainda está no começo. Com relação ao milho, também o mercado internacional segue na calmaria, esperando aí que os chineses venham para as compras americanas, para dar um fôlegozinho lá em Chicago, enquanto aqui no mercado brasileiro a colheita ainda lenta, a principal do milho vai ser colhida em fevereiro, e no momento segue firme, O pouco milho que aparece está sendo levado pelos pequenos consumidores e vai mantendo os indicativos firmes. Como temos perdas na primeira safra aí de 3 a 4 milhões de toneladas em função da seca, o mercado segue firme até o pico da colheita. Depois nós vamos começar a olhar como
mobilizador os níveis de portos. Os portos continuam na faixa de 10 a 10 dólares e meio por saca, e dependendo do dólar do dia, que é a cotação. Então esses são os parâmetros onde que os níveis de base, de baixa, podem chegar quando tiver um pico de oferta, aí que seria esses patamares para o milho colocado nas indústrias aí consumidoras. Então o mercado segue positivo. O plantio da safrinha está andando ainda no começo. O principal da safrinha vai se plantar em fevereiro mesmo, porque a soja teve atraso no plantio e o maior volume da soja vai se colher em fevereiro. Os negócios seguem pontuais, não tem muito negócio com milho no momento aí, só aqui e ali de pequenos consumidores. Notícias do Ministério da Agricultura. Neste sábado, dia 25, em Nova Delhi, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e demais integrantes da comitiva do presidente Jair Bolsonaro participam de uma reunião ampliada com o governo indiano, cerimônia de troca de atos e de almoço oferecido pelo primeiro-ministro Narendra Modi. Estão previstos acordos e cooperações nas áreas de investimentos, previdência social, energia, recursos minerais, segurança cibernética, cooperação jurídica, saúde, ciência e tecnologia e cultura, conforme a Presidência da República. Neste domingo, dia 26, o presidente Jair Bolsonaro é o convidado de honra das comemorações do 71º aniversário do Dia da República da Índia. Na segunda-feira, 27, será realizado o Seminário Empresarial Brasil-Índia, organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, com participação do presidente Jair Bolsonaro e da ministra Tereza Cristina e dos ministros brasileiros. Antes de integrar-se à comitiva, a ministra reuniu-se na quinta-feira, 23, com o ministro da Agricultura e Bem-Estar dos Agricultores, Narendra Singh Tomar. Os dois discutiram cooperação em pesquisa agropecuária e se comprometeram a agilizar colaborações nos setores de cana-de-açúcar, gado de leite e búfalos. Estamos aqui na Índia, em Nova Delhi, nesse país enorme, diferente. É a minha primeira visita à Índia e tivemos ontem já algumas reuniões muito importantes e eu estou muito entusiasmada com o que será o resultado dessa missão. A gente precisa vir, conhecer, entender a cultura, entender os sistemas produtivos e nós na agricultura temos muita complementariedade com a Índia. Eu estive ontem com a ministra de Processamento de Alimentos, a conversa foi excelente, girou em torno aí da nossa produção de frango que podemos exportar para a Índia, da cadeia de frios que precisa ser implementada. Falamos sobre cooperativas de pequenos produtores, enfim, muitos assuntos que temos complementariedade com os assuntos aqui da Índia. Depois estivemos também com o ministro da Pecuária, onde conversamos sobre embriões, sêmen de gado gir, gado leiteiro. Nós podemos trazer esse material genético para a Índia, eles têm interesse nisso. Também falamos sobre ovos férteis, genética de aves, enfim, a cooperação pode ser enorme entre os nossos países. Outro encontro foi com o ministro de Abastecimento, Alimentos e Distribuição Pública, Ramvilas Pasvan, sobre parcerias na área de etanol. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, reforçou que a expertise brasileira no setor pode ajudar a Índia a ampliar a produção do biocombustível. Boas notícias aqui pra gente, por enquanto. Aí a gente está torcendo para dar tudo certo. Bom, agora vamos ao mercado do arroz e do feijão. Diversos representantes de empacotadores que mantêm contato com os supermercados estiveram envolvidos durante esta semana em informar os compradores de feijões nas redes de varejo de que a situação de preços um pouco mais baixos ocorrida durante o mês de janeiro foi temporária. Ontem, a demanda por feijão deu mostras de que poderá pressionar os preços no início da semana que vem. A princípio, o fluxo de oferta, teoricamente durante o ano, é razoavelmente equilibrado, com cerca de 30% de produção do feijão carioca em cada safra. Segundo o IBRAF, nesta primeira safra, há fortes evidências de que tivemos a menor produção para a primeira safra dos últimos 10 anos.
De acordo com o Vlamir Brandalize, a colheita mineira do feijão ainda está no início. Ele confirma que já há pouca oferta do carioca. Previsão que produtores segurem o produto para elevar o preço. O consultor comenta também sobre o mercado do arroz. O mercado do arroz segue firme, com os compradores atuando, tem mais compradores que vendedores. Mercado gaúcho de R$50 a R$56 a saca, nos maiores níveis desde 2017. No caso do casca, segue com fôlego positivo. Os comentários que surgem, principalmente no mercado gaúcho, dos representantes do setor é que o ano será de arroz em alta. Já apontamentos nessa semana aí que esperam que o arroz no varejo esteja 30% maior nesse ano que foi ano passado. Então, pressão da indústria para valorizar o fardo, vem pressão positiva no fardo aí nos próximos dias, novas reposições já estão com alta, e esse é o quadro no mercado do arroz que tem fôlego. E mesmo com esses ajustes que devem aparecer, e o arroz devendo trabalhar entre 13, 14 a 18 reais na maioria das marcas, ele ainda vai estar muito barato para o consumidor, ou seja, um pacote de 5 quilos de arroz ainda vai estar praticamente metade do preço de 1 quilo de carne de boa qualidade de bovina. Então precisa aí de 10 quilos de arroz aí para dar provavelmente 1 quilo de carne bovina. Então veja a relação de troca. Então é um ano do arroz com feijão e as carnes vão seguir em alta, o mercado de exportação segue firme, né? Então o mercado do arroz segue firme, com mais compradores que vendedores do casca, e as indústrias correndo atrás dos espaços que vão se abrindo no varejo aí para ser final de janeiro. Mercado do feijão vai mantendo posições de 150 a 170 reais aí as regiões que tem produto, e esperando aí pelo avanço da colheita de Minas, que ainda está no começo das lavouras da primeira safra. É uma safra dentro da normalidade da área, não é grande, e com isso em pouco tempo aí, em poucas semanas, vamos ter esse produto no mercado, e aos poucos ele vai esvaziando, e provavelmente em março em diante nós vamos ter um vazio de oferta de novo. Então provavelmente parte desse feijão vai ser retido pelos produtores para dar uma pressãozinha sobre as cotações e manter os níveis aí entre 150 e 200 reais, que é o fôlego potencial do momento, e depois aí até acima quando vier o vazio aí da oferta no final de fevereiro em diante, quando poucos lugares vai ter feijão novo em colheita. Notícias do Ministério da Agricultura. Mais notícias do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O MAPA decidiu tomar medidas para prevenir e controlar a resistência aos antimicrobianos, uma classe de fármacos muito usados em hospitais e também receitados pelos médicos para o tratamento em casa dos seres humanos. O uso excessivo de antimicrobianos está associado ao surgimento de bactérias resistentes causadoras de doenças mais difíceis de serem tratadas. O uso racional desses fármacos está entre as metas definidas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, para o século XXI. Por isso, o Ministério da Agricultura proibiu a importação, a fabricação e a comercialização dos antimicrobianos tilosina, lincomicina, tiamulina em aditivos melhoradores de desempenho de animais sadios. Esses aditivos são produtos registrados pelo MAPA, adicionados intencionalmente à ração, com a finalidade de melhorar o desempenho dos animais sadios. Portanto, a partir de agora, com a medida, ficam cancelados os registros desses aditivos destinados à alimentação animal. Essas substâncias, no entanto, continuarão autorizadas para o uso veterinário no tratamento de animais doentes, ok? Os estabelecimentos, importadores ou fabricantes detentores deverão recolher os estoques remanescentes no comércio no prazo de 90 dias, contados a partir da última quinta-feira, 23 de janeiro. Essas empresas devem ainda informar ao MAPA sobre o último lote fabricado por meio do e-mail cpv.dsa@agricultura.gov.br. Segundo o Ministério, as empresas que desejarem poderão reprocessar para fins de exportação o produto ainda existente em estoque ou aquele que venha a ser recolhido. Bom, e por falar em animais, nós vamos agora ao mercado das carnes. Conforme o consultor Brandalize, há muitos boatos em circulação. O principal fator da queda do valor, segundo o consultor, é o ajuste da demanda de início de ano.
segmento dos demais grãos aí seguem na calmaria, com leve pressão de alta aparecendo também no trigo, né? Os indicativos de trigo de Porto, no Porto do Rio Grande, na exportação, comprador já na 880 tonelada e mostrando pressão positiva. Então esse é o quadro do segmento do trigo. No segmento da carne é muita boataria, né? Então o boi aí tem muita boataria, que os chineses estavam renegociando, querendo comprar carne mais barata, querendo cancelar contrato, tudo, a maior parte é tudo conversa que está circulando e não tem bases sólida nenhuma. Então, o que existe são negociações que sempre acontecem, e o fator importante da queda do boi nesse começo de ano e da queda do suíno também, basicamente é a questão da demanda interna, que no fim do ano há uma demanda maior e janeiro uma demanda menor. Então, é um ajuste tradicional. Quando chegar março, volta a demanda normal e o mercado volta a andar. E com isso, o mês de fevereiro é um mês de transição. Então, cai em janeiro, acomoda e começa a pressionar em fevereiro, e março já é demanda interna boa e as exportações seguem favoráveis. O setor da exportação da carne começou o ano com o pé no acelerador, então não tem muito o que temer aí com o setor da carne. Foi muita boataria aí nessa semana em função dessas indicações aí de renegociação de contratos e cancelamento, tudo que não ocorreu. É isso aí, amigo produtor, aqui foi o Brandalize em mais um Minuto Produtor. Um grande abraço a todos, até o próximo. Cotações. Com fechamento em 24 de janeiro, dólar para compra R$ 4,18, soja em grãos, Uberlândia 79, em Porto Paranaguá R$ 86, arroba do algodão em São Paulo R$ 91,83, milho seco em Patos R$ 45,50, Unaí R$ 44, São Paulo R$ 51,42. Feijão, de acordo com o Ibraf, negócios reportados em Minas Gerais, do Carioca, de 180 a 200 reais. Realmente teve uma leve alta aí neste último dia da semana. Arroz em casca, no Rio Grande do Sul, 50 quilos, R$ 50,13. Café arábica tipo 6, 60 quilos em Guaxupé, R$ 500. Patrocínio 485, São Paulo 485,06. Trigo, 60 quilos, em Avaré, São Paulo, R$ 57,44. O trigo melhorador, em Paraná, tonelada, R$ 930,50. Boi gordo, em Montes Claros, R$ 182, arroba. São Paulo, 187. Paracatu, 185. Vaca gorda, em Paracatu, 170, arroba. Nelore, 8 a 12 meses, no Mato Grosso do Sul, 1.663,09. Frango quilo em São Paulo, 5,15. Suíno em Minas Gerais, o quilo, 5,98. Ovos, 30 dúzias. Ceasa BH fechou a semana em R$ 85. A alface também no Ceasa, a dúzia, R$ 12, mesmo valor da couve. Quilo da mandioca, R$ 1,04. Quilo do quiabo, R$ 3,33. Jiló, R$ 2,33. Cebola, R$ 1,25. E o alho brasileiro, quilo no Ceasa BH, R$ 15 o quilo, né? Tomate, também o quilo no Ceasa, R$ 3. E a batata ágata, beneficiador, 50 quilos em Araguari, R$ 28,50. Banana prata, Anã, produtor, 20 quilos, buritizeiro, R$ 43,40. Laranja indústria, 40,8 quilos, em São Paulo, R$ 21,17. E para quem pediu aí, o valor do leite, valor de referência do leite padrão, R$ 1,30,52, de acordo com o Conselheite, para ser pago em fevereiro. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.